Instituto Mauá de Tecnologia, Flávia Loz de Araújo. Tudo bem, Flávia? Mais uma vez, seja bem-vinda aqui à CNN. Bom dia. Bom dia, Carol. Um prazer estar com você novamente. Pois é, porque conversamos ontem, né, Flávia? Ainda tínhamos a expectativa com relação a essa votação. E na nossa conversa, Flávia, destacávamos o quanto que a questão econômica tinha peso na definição do eleitorado da Bolívia. Agora, com o Rodrigo Paz conquistando essa vitória nas urnas, o que a gente pode esperar de prioridades quando a gente olha para essa agenda econômica de Rodrigo Paz, do senador de centro-direita? Por onde essa agenda necessariamente terá de passar? Se nós seguirmos o que ele colocou no seu plano de governo, a prioridade é fazer uma diversificação da economia boliviana. Você sabe que a Bolívia é uma grande exportadora de commodities, especialmente gás natural, que teve uma queda nas suas reservas, petróleo e também soja. Então, principalmente essas duas commodities, né, o petróleo e o gás natural, receberam poucos investimentos durante esses últimos anos. Então, esse é um ponto que Rodrigo Paz quer mudar. Ele quer atrair mais empresas, fazer mais investimentos nessa área, inclusive nas terras raras, porque a Bolívia tem muito potencial para isso. Porém, ele quer que a Bolívia se torne uma economia mais dinâmica e não tão dependente apenas de commodities. Por isso que o slogan dele é capitalismo para todos. Ele é um presidente que vem pelo caminho do meio, uma terceira via, ou seja, ele quer manter as reformas sociais e a melhoria da qualidade de vida das pessoas obtidas nos governos do MAS, mas também dinamizar a economia e fazer frente aí a uma economia mais dinâmica, trazendo mais prosperidade e abrindo a economia do país. E aí, inevitavelmente, Flávia, destacamos o fato de que é um nome da direita que foi eleito. Temos a saída da esquerda depois de quase 20 anos no poder. Evo Morales, que comandou o país, tentou concorrer nessas eleições, mas foi impedido pela Justiça Eleitoral. A questão é que essa figura de Evo Morales ainda é muito presente no país. Qual tende a ser o peso de Evo Morales no que se refere à governabilidade de Rodrigo Paz? Carol, com certeza agora o MAS, que está dividido entre os evistas, aqueles que apoiam o Evo, e os arcistas, aqueles que apoiam o atual presidente Luiz Arce, vai para a oposição, isso com certeza, e uma oposição muito aguerrida. Aliás, foi assim que Evo Morales chegou à presidência lá em 2006, provocando protestos, chamando as pessoas para a rua, para se colocar contra pautas que ele e os seus seguidores não acreditavam. E a Bolívia, naquela época, vivia uma outra situação, era um dos países mais pobres da América Latina, estava atrás apenas do Haiti. Agora a situação é outra. O que eu acredito, na minha análise, que vai acontecer é uma reorganização do MAS agora como oposição, e o Evo continua sendo uma figura política muito importante. Agora, ele também tem um desafio. Além de ter perdido as eleições, o Rodrigo Paz venceu nos departamentos de maioria indígena, que são as pessoas que votam tradicionalmente no MAS. Ou seja, tem uma insatisfação dessa população indígena, que é a mais pobre do país e que foi muito beneficiada pelas políticas públicas do MAS, mas que quer algo mais, tem mais desejos, querem mais prosperidade e o partido não conseguiu entregar nesses últimos anos. Então essa insatisfação também é um problema para o partido de Evo Morales. Como lidar então com isso? E o partido não tem uma resposta, tanto que se dividiu e acabou entregando a vitória para um candidato de direita, lembrando que o Rodrigo Paz não é um radical. O radical dessa disputa era o Jorge Quiroga, que já foi também presidente da Bolívia entre 2001 e 2002, mas parece que não é essa solução repetida que a população boliviana quer. Flávia, e aí um ponto que a gente olha para o que está acontecendo na Bolívia e tenta trazer o que isso pode significar para o Brasil e para a América Latina. É possível trazer algum diagnóstico do que está acontecendo no país e conseguir espelhar seus reflexos para a América Latina e também para o nosso território, para o Brasil? Olha, Carol, na minha análise, você tem um ponto interessante também, porque
A população boliviana cansou da polarização. Isso é algo que tem acontecido em todo o nosso continente. Uma divisão muito forte entre várias correntes políticas, e isso tem prejudicado a economia, a política no geral, as brigas entre as pessoas que se tornam mais acirradas. Alguns processos eleitorais têm sido prejudicados por aí, como a gente tem visto também. Não foi o caso da Bolívia, as eleições ocorreram com tranquilidade, com lisura, mas eu consigo fazer um paralelo com o Brasil desse cansaço da polarização, das pessoas quererem uma pacificação da sociedade e um governo mais voltado para a economia, para os problemas concretos. Não sei, como você estava falando anteriormente sobre as eleições no Brasil no ano que vem, se as pessoas vão optar por um caminho assim mais moderado, pelo menos no entendimento delas. Mas essa eleição na Bolívia mostra muito uma insatisfação e um cansaço. A gente já viu isso outras vezes e talvez se torne uma tendência aqui na nossa região, a ver aí nos próximos meses. Flávia Loz, ela é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá, mais uma vez aqui nessa conversa conosco, trazendo esse panorama sobre o que está acontecendo lá na Bolívia. Mais uma vez, Flávia, muito obrigada. Bom dia para você. Muito obrigada, ótimo dia.